Palavra do Padre. Boa noite. Depois de a gente fazer esta oração que faz tanto bem pra gente, com vozes diferentes, alternativas, muito enriquece a nossa noite de hoje. E para poder nos ajudar ainda mais a completar nossa oração, eu trouxe uma mensagem do Evangelho de Mateus. O Evangelho que diz assim: curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. Meu amigo e amiga, vejamos a riqueza que tem este Evangelho de hoje. A missão que Jesus dá aos seus discípulos, a missão de anunciar o reino de Deus. E esta missão é dinâmica. Ela cria um movimento de ir e vir, ou seja, de partir, de ir ao encontro do outro. É o mesmo que partir. Eu gosto muito dessa palavra na Bíblia, porque a gente lembra, por exemplo, de alguns personagens importantes, como Abraão, que partiu. Depois a gente vê Maria parte apressadamente para a casa de sua prima. Então esse movimento de partir é muito importante, e a igreja pede isso de nós também, de modo especial, a gente partir em missão. Quando a gente decide ir à casa de alguém para fazer uma oração, ou quando eu decido, eu vou ao Santíssimo, ajoelhar-se um pouco diante de Jesus e oferecer a Ele a minha adoração, a minha gratidão, o meu silêncio. E quando a gente parte, cria aquela dinâmica de a gente sentindo que somos agora missionários. Então é muito valoroso a gente poder sentir isso, principalmente quando, assim que passar esse momento que estamos de isolamento, a gente voltar a ir à casa das pessoas, ao encontro das pessoas, para deixar ali a palavra, que a palavra é uma mensagem. E os discípulos são chamados a levar esta mensagem de Jesus, que não é uma ideologia, que não é apenas um sistema e nem uma teoria. É o Evangelho vivo, é o anúncio do reino de Deus, que se faz de forma tranquila, suave, um conversando com o outro, um ajudando o outro a destruir os males, a levantar o ânimo da pessoa, a dar esperança, a tirar a pessoa enferma. Enfermo é aquele que não consegue ficar em pé, ou seja, que não fica firme, que não está firme. Mas a cura do enfermo é o grande milagre de alguém que, como Jesus, se faz irmão dos irmãos, irmãs, sobretudo dos fracos e dos enfraquecidos. Então o reino deve se manifestar especialmente na forma de vida dos missionários. Veja o que fala o Evangelho de hoje. Como os missionários devem comportar diante desta missão que recebeu de Jesus. Não devem ser pessoas que ficam ostentando bens. Pelo contrário, é a pobreza. Não leveis nada pelo caminho, nem dinheiro, nem 2 túnicas, apenas o bastão, ou seja, um instrumento essencial para a sua tarefa, para afastar o inimigo, o lobo das ovelhas. Aí sim, aí que está a riqueza das pessoas entenderem que o mais importante é a gente ir em missão, mas nessa simplicidade, nesse esbanjamento total.
nesta gratuidade incrível dos dons que Deus deu a cada um. Aqui me faço um pensamento do princípio que a gente ouviu no Evangelho de hoje. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Ou seja, dar e receber gratuitamente é a dinâmica da vida trinitária. É o Pai, o Filho e o Espírito Santo com um dom recíproco. O amor é o Espírito Santo. Então o missionário cristão deve agir também dessa forma, numa doação total. E sendo pobre, o apóstolo que dá o dom do Evangelho pode receber o dom de ser acolhido. É uma troca de dons, uma troca de graças. Ele dá a quem o acolhe grande tesouro, e é o portador, tornar-se como Deus, que em sua natureza mais íntima é dom e acolhida. Por isso, meu amado ouvinte da Rádio Educativa, a pobreza é determinante para o evangelizador. É a liberdade em relação ao Deus desse mundo, o dinheiro, e a liberdade para o Deus do reino, o amor. E no seguimento a Jesus, Paulo faz questão de mostrar o seu próprio exemplo, esse exemplo de quem deixa tudo, deixa família, casa, vai pregar o Evangelho, anunciar a Boa Nova. E que nós fazemos hoje nada mais diferente do que isso. E o documento de Aparecida pede para a gente poder, de fato, como missionários, discípulos e discípulas, evangelizadores desse mundo, a gente possa agir também de maneira bem responsável, com toda a gratuidade. E como é bonito a gente ver isso, as pessoas como faz isso, principalmente agora através das redes sociais, do WhatsApp, quanta gente que manda mensagem, quanta mensagem, figurinhas com palavras importantes, palavras de ânimo, palavras de consolação, palavras de entusiasmo. Então, a maneira que nós temos para evangelizar hoje é exatamente são os recursos de internet. Esses são os recursos que nós temos. E num contexto maior, diz a mídia que leva a palavra de Deus, como era desejo da igreja há muito tempo, fazer com que esta palavra de Deus fosse anunciada com verdade, que os comunicadores anunciem a palavra da verdade, da justiça e do amor. Agora chegou o tempo. E todo mundo, de crianças, não tem idade para todo mundo participar, e a gente vê todos os momentos tantas palavras bonitas, enriquecedoras, encorajadoras nesse clima de pandemia. Estamos vencendo, sim, vamos vencer. Não é nada fácil, mas muita gente está fazendo com muito amor isso. Tem coisa também que nos assusta na internet, com mentira, com as fake news, mas a gente vai ficar com aquilo que é positivo. Saber discernir agora o joio do trigo e vamos utilizar dessa forma. Daqui a pouco nós vamos voltar nossas atividades. Daqui a pouco que eu falo sem previsão, né? Sem previsão, porque a gente não sabe como é que essa doença vai comportar ainda, como nós estamos nos defendendo dela. Ela vai passar. Então peçamos ao nosso Deus que nos ajude de fato a fazer essa passagem de maneira tão positiva e, se Deus quiser, tudo dando certo na nossa vida. Vamos rezar nesse momento. De nosso Deus, a força, a sabedoria e a bênção para que a gente possa viver livres, tranquilos, despreocupados. Vamos fazer essa missão dos apóstolos de evangelizar. Oremos. Ó Deus e Salvador nosso, ouvi a nossa súplica, para que, alegrando-nos com a festa da Virgem Santa Paulina do coração agonizante de Jesus, aprendamos a vos servir com amor. Ó Deus, pastor de Israel, prestai ouvido aos nossos pedidos.
Vós que sobre os querubins vos assentais, despertai vosso poder. Vinde logo nos trazer a salvação diante desses problemas que estamos enfrentando. Pedimos, Senhor, pela Igreja, enviada a anunciar com humildade o Evangelho do Reino. Os pedimos pelo povo, escolhido como depositário das promessas de Deus, pelos que não sabem renunciar aos próprios bens por causa de Cristo, pelas famílias divididas por discórdias e incompreensões, pelos povos que não respeitam os direitos humanos, pelos que se consagram totalmente à causa do reino. Nós pedimos, Senhor, pelos anunciadores e construtores da justiça, da paz, para que todos saibam perdoar os seus perseguidores, por aqueles que estão, de fato, vivendo uma vida feliz no vosso reino, esse reino que já está no nosso meio, que já acontece, Senhor, pelos que imitam São Tom Paulino em seu serviço aos pobres. Nós os pedimos que venha a vossa bênção de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até amanhã, nesse mesmo horário, querendo Deus.